Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática razão prática, sinderese e ética. As contribuições do texto hoje são do professor Eduardo Bittar, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. O estudo da justiça consolida-se na teoria tomista, dentro do estudo da lex, como diz Miguel Reale. Estudar a justiça nessa teoria é debruçar-se sobre três acepções do termo lex. Uma no sentido humano, outra no sentido natural e outra no sentido divino. Todavia, para que se possa, com o devido cuidado, proceder a esse tipo de estudo, que se deve, primeiramente, situar o tema de discussão em um terreno mais amplo, que o acerca e recobre, com o mais abrangente ao mais estreito. Trata-se de identificar na teoria tomista a preocupação com a razão prática e com a ética. Para isso, Mister se faz o desenvolvimento de algumas questões primordiais, como essa que se relaciona com a natureza humana. Assim, em São Tomás, o homem é composto de corpo, corpus, e alma, ânima, sendo o primeiro a matéria, perecível, que colabora para o aperfeiçoamento da alma, esta criada por Deus. Dentro dessa característica do pensamento tomista, a gente pode perceber então que em três momentos aqui nós teremos então a discussão a partir da lei relacionada ao sentido humano, relacionada ao sentido natural, bem como também as discussões relacionadas ao divino, que vão, em outras palavras, contribuir com as discussões de São Tomás de Aquino. Entendendo que dentro dessa característica nós estamos em um período, na Idade Média, sem dúvida nenhuma, de prevalência do pensamento relacionado principalmente ao cristianismo, que vai, em outras palavras, ditar diversas regras dentro desse meio. E assim, ao trazer as discussões de Tomás de Aquino, principalmente relacionado à sua forma de entender a lei, trazemos efetivamente essas características que são primordiais ao pensamento desse teórico. Vamos então ao nosso próximo slide. Do mesmo modo como a potência está para ato, a alma está para o corpo. A alma é incorruptível, imaterial e imortal, enquanto o corpo é corruptível, material e mortal. A alma, porém, preenche de vida não somente o homem, animais e vegetais também possuem alma, e é esta que, com graus diferenciados, com potenciais e faculdades diferenciadas, permite-se diferenciarem os seres entre si na escala natural. Destarte, a alma vegetativa é a alma dos vegetais, que simplesmente executam as atividades das quais desconhecem a forma e o fim. A sua existência transcorre simplesmente na execução de tarefas fisiológicas. A alma sensitiva é a alma dos animais, que, dotada de sensibilidade, executam e aprendem a forma do agir, diferenciando-se, portanto, dos vegetais. A alma intelectual, por sua vez, é inerente ao animal racional, homem, que é capaz, além de sobreviver, de executar atividades e ainda de aprender a forma e o fim de suas ações. Tomás de Aquino aprofunda efetivamente essa discussão relacionada principalmente à característica da alma do homem, trazendo efetivamente essa analogia perante outras formas de vida, como o caso dos animais, como o caso dos vegetais. Porém, a partir do pensamento da alma do homem, das suas ações, reações e da sua forma de aprender, vai, em outras palavras, distinguir essa essência
e diferenciar essa essência dos outros seres vivos. Então é a partir do homem, né, em outras palavras, que a sua alma também tem uma relação muito importante ao seu comportamento, à sua forma de agir diante do coletivo, como efetivamente esse homem vai se relacionar com os outros homens, a partir de todo esse processo da sua essência. Vamos então ao nosso próximo slide. O homem acumula as 3 faculdades anímicas: a vegetativa, a sensitiva e intelectual. Das 3 se servindo sempre que a última particulariza-se e torna-se o capaz de conhecer o fim de suas ações. Em suma, é a faculdade intelectual que particulariza o homem em meio aos outros seres dotados de alma. Visto isso, há que se dizer que a razão somente aufere o conhecimento das coisas a partir da experiência sensível com as coisas. É da interação sensível humana com os objetos de conhecimento que surge o conhecimento. A gnoseologia, teoria do conhecimento tomista, indica que o intelecto se constrói a partir da experiência sensível. Em outras palavras, utilizando-se da definição escolástica de conhecimento, pode-se dizer nada está no intelecto que primeiro não tenha passado pelos sentidos. Em síntese, no homem, as sensações são a forja do conhecimento, pois é da apreensão concreta pelos sentidos das coisas que surge o conhecimento racional. Aqui Tomás de Aquino então aprofunda basicamente essa relação dos comportamentos, trazendo a perspectiva vegetativa, a perspectiva sensitiva e a perspectiva intelectual, que vai, em outras palavras, servir a esse homem a partir daquilo que ele vai efetivamente praticar dentro dessa sociedade. Sem dúvida nenhuma, os preceitos religiosos eles vão estar condicionados a essa forma de como as pessoas devem despertar essa forma de viver na coletividade a partir do processo da intelectualidade, da sensitividade, bem como também esse processo que faz parte da relação, né, que ele traz para nós aqui, que são esses 3 pontos: a vegetativa, a sensitiva e a intelectual. E assim ele começa efetivamente a analisar esse processo, ou seja, a interação sensível desse homem diante do contexto da sociedade vivida. Vamos então ao nosso próximo slide. O homem vale-se de uma razão em sua vida prática, seja para realizar tarefas, seja para encontrar soluções, seja para sobreviver, seja para desenvolver técnicas, seja para defender-se. Sobretudo em função de suas experiências sensoriais. Contudo, as sensações não constroem o conhecimento sozinhas. As sensações possuem a razão como um ponto de apoio. Assim, pode-se, a partir do uso racional das experiências, auridas concretamente, discernir os fins desejáveis e não desejáveis, para, a partir da escolha destes fins, eleger meios para a sua realização. Daí falar-se na participação conjunta da vontade com a inteligência, de maneira que a causa final move a causa eficiente e vice-versa. Deus não determinou o homem como um escravo de um destino absoluto, o que oprimiria sua liberdade de ser, de decidir, de agir. Ao contrário, na teoria tomista, Deus lançou no homem como um motor universal que é a vontade, para que se siga no sentido do bem, podendo escolher livremente os meios para a realização deste bem. Um dos pontos importantes que aparece dentro desse contexto, sem dúvida nenhuma, é o processo do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um dos preceitos apresentados dentro do conceito religioso. Portanto, a partir dessa relação, sem dúvida nenhuma, as escolhas que o homem faz diante de toda a sua forma de viver, a sua forma de agir, vai, sem dúvida nenhuma, partir desse princípio da sua liberdade de escolha, tanto para agir para o mal como para agir para o bem,
Sem dúvida nenhuma, a análise toda está sendo direcionada às formas benéficas para o homem, as formas às quais o homem vai agir através do bem, partindo, logicamente, de preceitos religiosos. Vamos então ao nosso próximo slide. A sociedade civil carece de ética, uma vez que o próprio convívio dos seres racionais já representa uma eleição de um fim dos meios para o alcance deste fim. É a razão prática que indica o caminho para o convívio social. A sociedade surge como um agregado humano natural composto de várias unidades familiares. Esta sim, a primeira e mais natural forma de convívio humano. A continuidade da sociedade, seu destino, sua fortuna, sua bem-aventurança, dependem nada mais, nada menos que da prudente governança instituída para o direcionamento do que é comum a todos. A sociedade deve ser dirigida por uma autoridade que deverá ser prudente na escolha dos meios que conduzirão ao bem comum. Mais uma vez, esta a dizer que a ética, como fruto do operar da razão prática, deve estar a presidir o convívio social. Aqui nós podemos perceber então grande parte do pensamento tomista, que vai, em outras palavras, decorrer de diversos preceitos apresentados na sua teoria. A forma natural do homem agir, as suas opções, as suas escolhas, a sua essência, a sua alma, a escolha entre o bem e o mal, como efetivamente esse homem vai agir. Sem dúvida nenhuma, os preceitos religiosos eles vão ser muito fortes nesse sentido, impulsionando esse homem a agir de uma forma correta, entendendo que esse homem vai viver no coletivo, portanto, a partir de regras e normas estabelecidas, é necessário para o convívio de todas as pessoas. O pensamento tomista vai, em outras palavras, decorrer a partir dessa relação, da essência que nós trouxemos aqui no pensamento do homem. A partir dessa concepção, no caso, aonde se faz a relação do sentido humano, do sentido natural e do sentido divino, são esses aspectos na realidade que vão envolver essa discussão trazida por Tomás de Aquino, consequentemente, também analisando a perspectiva da prática do direito. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática e nos encontramos no nosso próximo vídeo.